Eu não sei se sou só eu, mas eu tenho visto recentemente um grande número de pessoas que produzem vídeos para a internet, seja para qualquer rede social, falando muito sobre a crise de chegar nos 30 anos ou passar dos 30 ali, beirando os 32, 33 e se achar perdido. Entender que não fez nada da vida, entender que está num momento difícil, de que não prosperou muito e tá tentando se encontrar. E aí, eu meio que fui linkando esses temas, esses vídeos, com algumas realidades minhas. E eu meio que me associei a isso dentro de um período e talvez pudesse entender que de alguma forma meu trabalho não estava progredindo de alguma forma. E aí eu resolvi pegar um papel e uma caneta, porque como todos vocês já sabem, eu me resolvo muito melhor escrevendo. Então eu fui escrever toda a minha linha do tempo e fui entender se realmente eu era uma pessoa que não tinha progredido nada e estava vivendo no automático, ou se eu construí alguma coisa ao longo dessa jornada, chegando até aqui, aos 32 anos. E eu não vou encher esse vídeo de firulas, porque em alguns momentos sim, eu senti que eu estava um pouco perdida, sem saber o que o meu trabalho estava gerando de potencial para mim. E eu entendi que era mais uma frustração minha de ver que o trabalho deveria estar num patamar que não estava naquele momento. E aí eu fui baixando as minhas expectativas e tentando subir cada degrau de cada vez, sem querer ultrapassar demais, sabe? Sem querer subir dois, três de uma vez. E na verdade eu não estava conseguindo nem subir um degrau direito. Então eu sentei e analisei toda a minha trajetória para entender o que eu tinha acontecido. Lá no começo do nosso canal, que não tinha nem o nome da editora ainda, eu entendi que eu precisava me desvincular de editoras e de empresas terceiras que faziam essa intermediação entre o público e o autor. Porque eu vi em muitos momentos que essas empresas não eram honestas e essas empresas de alguma forma queriam se garantir em cima dos autores, né? Às vezes levando o livro com um valor absurdamente alto para o leitor final, às vezes não passando ali o que deveria passar de custos rentáveis pelos livros vendidos. E muitas das vezes eu fiquei perdida em todos esses números, em todas essas possibilidades de achar que eu não estava divulgando meu trabalho direito, de achar que eu não estava entregando meu trabalho direito para o meu público final, sendo que a pessoa, a empresa que estava me intermediando, que estava tendo esse gargalo, essa desonestidade com o meu trabalho. Então eu decidi que eu precisava desvincular os meus livros e os meus trabalhos dessas empresas. E eu pensei, para fazer isso eu preciso então criar minha marca própria, ou criar um meio de poder fazer isso sozinha. Foi aí que surgiu a ideia de criar um site de vendas. Então eu fui atrás de como se cria um site, fui atrás de como que eu podia fazer a distribuição, fui atrás de gráficas, fui atrás de empresas que pudessem me ajudar a desenvolver alguma página meramente bacana para que as pessoas também não achassem que era um golpe e não acabassem comprando os meus livros. E aí eu fui vendo que o projeto foi tomando forma e foi ficando um pouco maior e eu consegui ali analisando a trajetória entender que de alguma forma eu dei um salto. Porque eu saí de uma pessoa que escrevia e publicava livros e passei a ser uma pessoa que produzia todo esse tipo de conteúdo. Então, eu vi que ali eu ganhei mais experiência,
E ao mesmo tempo eu ganhei uma forma nova de poder trabalhar todo o meu produto, né? Porque foi aí que eu consegui encontrar os fornecedores que eu tenho hoje, os fornecedores que me atendem muito bem, fornecedores que pensam da mesma forma que eu e que estão dispostos também a entregar um trabalho ótimo para as pessoas que se vinculam à nossa editora hoje. E, e analisando toda essa trajetória, eu entendi que por mais que eu sentisse que o meu trabalho não estava tendo um salto grande ou um salto enorme do jeito que eu visualizava, era porque ele ainda estava nascendo, é porque ele ainda estava crescendo. E aí eu fui migrando até que chegou um momento que eu falei, tá certo. Hoje eu já escrevo e publico todas as minhas histórias de um formato meu, em um formato meu, e que as pessoas podem comprar, que elas podem receber em qualquer lugar do Brasil. Eu vendo produtos digitais, produtos físicos, então eu estou inserida em um mercado bem legal. Só que eu queria que outras pessoas pudessem também ter essa essa visão e essa voz que eu tive ao publicar os meus livros. Os meus livros eu trago histórias que falam muito sobre a comunidade LGBT, principalmente sobre pessoas trans, mulheres trans, é, as suas experiências de vida, a forma que a sociedade vê essas pessoas. Em alguns livros eu também falo bastante sobre pessoas bissexuais, pessoas negras. Os meus livros são bem pautados à diversidade e eu entendi que eu precisava levar essa informação de alguma forma para as pessoas que consumissem é, ficção, livros, histórias de aventura, histórias de heróis. Mediuna nasceu em um formato que eu gostava muito de consumir histórias de super-heróis, mas que eu não me via em nenhuma delas. E aí foi quando eu decidi escrever esse livro. Então, eu entendi que eu já tinha criado bastante coisa e que eu queria aumentar mais essa gama de possibilidades e de que outras pessoas pudessem também ter a sua voz ouvida. Foi aí que a editora LAP nasceu. E aí foi aí que veio toda essa ideia do projeto de publicar livro de outros autores. E aí, fazendo essa linha do tempo da trajetória, eu entendi que nesses 32 anos eu fui completando as lacunas que faltavam, né? Às vezes eu não subia 2 degraus, porque eu tava firmando aquele primeiro degrau que eu subi, sabe? Subi um degrau, ok, mas agora eu vou firmar ele para que esse degrau não caia e eu possa construir o outro. Então as coisas foram indo gradualmente, até eu entender que a minha marca não ia ser um boom do dia para noite, até porque estamos falando de alguns recortes, né? Estamos falando de uma mulher trans, de uma mulher preta, que começou de uma certa forma do nada. Então algumas coisas precisam ser trabalhadas para que o meu trabalho seja conhecido por muitas pessoas e aí sim eu tenha uma visibilidade melhor. E é algo que não iria acontecer do dia para noite, é algo que também não vai acontecer do dia para noite, mas eu entendi que esse processo foi necessário para que todo o meu trabalho, toda a minha trajetória tivesse ligada firmemente de uma forma em que ela não se quebrasse. Hoje eu entendo que eu posso ficar um tempo pensando em outros projetos, um tempo sem publicar livro, e quando eu voltar a publicar livro, os meus fornecedores, as pessoas que estão vinculadas ao meu projeto, elas vão continuar me auxiliando, elas vão continuar me ajudando, porque hoje meu projeto está sólido. Hoje as ideias que eu firmei no passado, elas são fixas, né? O jeito que eu faço as publicações, o jeito que eu levo os livros para outras pessoas, ele já existe, o formato já existe. Então não é um ponto que vai desaparecer. Agora o trabalho é outro. O trabalho é fazer com que as pessoas vejam esse projeto de um outro jeito, de uma outra visão. E aí é outro degrau que eu preciso construir. E construção leva tempo, né? E aí, chegando nessa grande conclusão, eu entendi que chegar aos 32 anos de idade, estando posicionada no mercado de trabalho,
ainda tendo um emprego formal, mas sendo a mulher que eu sou representando diversas camadas, me faz acreditar que todo esse processo não foi em vão. Me faz acreditar que todas as frustrações, todas as vezes que eu achei que não ia dar nada com nada, todas as vezes que eu fiquei para baixo ou triste de alguma forma, só potencializou ainda mais o que eu queria, né? Escrever sempre foi o que eu quis fazer e de alguma forma eu nunca deixei essa vontade de morrer, mesmo fazendo outras coisas, mesmo buscando outras coisas para me profissionalizar, eu sempre estive voltada para a escrita. Isso fez com que o meu projeto, a minha ideia e o meu sonho também ficasse ainda mais forte para que novas coisas pudessem reaparecer ou aparecer. E eu acho que esse é o ponto. Acho que a gente foca muito também no imediato, no agora, e a gente precisa entender que tudo é uma construção. Não estou falando de coisas extremas. A gente vai se frustrar no caminho, a gente vai achar que não está fazendo certo ou que as coisas não estão fluindo do jeito que a gente gostaria que estivesse. Mas é importante a gente ter em mente o objetivo. Se você tem um objetivo e de alguma forma você está se desprendendo para alcançá-lo, a gente precisa entender quais são todos os diversos meios que a gente pode fazer para alcançar esse objetivo. O meu objetivo era 100% na escrita, mas olhando de uma forma ampla e de uma forma de fora também da situação, eu entendo que todos os meios que eu estive caminhando estavam voltados para a escrita. E que de alguma forma isso contribuiu para o meu entendimento, para a minha inteligência, para a minha capacidade, para que eu pudesse aplicar no meu trabalho, na minha marca. Então eu fico bem satisfeita com a trajetória que eu tive até agora e fico bem contente com a forma que a marca tá tomando. E eu espero que vocês também estejam acompanhando essa evolução. Espero que vocês estejam gostando de todas as coisas que a gente publica, todas as novidades que a gente fala. Espero que vocês estejam sincronizados com a gente também, com a luta e a causa que a gente acredita. É isso. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar e que eu mesma gostaria de escutar também.